Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula nossa, né? Hoje a gente vai estar falando sobre doenças, né? Do sistema circulatório e doenças ali do sangue, tá? Na aula passada, nós falamos do sistema circulatório e falamos de algumas patologias, né? Do sistema circulatório, algumas patologias envolvendo. Hoje nós vamos falar de algumas patologias que envolvem diretamente aí o sangue, né? O sangue aí, doenças que envolvem o sangue, tá bom? Vamos iniciar nossa aula aí lembrando da aula passada. Nós temos que lembrar que o nosso corpo ele é constituído por artérias e veias, né? E qual a diferença de uma artéria e de uma veia? A artéria ela é bem mais fina, né? Enquanto a veia ela é mais larga. Além disso, na artéria a gente tem uma parede mais espessa e na veia a gente tem uma parede um pouco mais larga. Além disso, na artéria a gente passa sangue arterial, enquanto na nossa veia a gente passa sangue venoso. Além disso, o nosso sistema circulatório ele é formado também pelo nosso coração. O nosso coração é formado por três musculaturas, né? O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O nosso coração ele tem ação involuntária, né? Para ele bate normalmente e ele manda sangue aí para o nosso corpo. Qual que é a função aí do sistema circulatório? Ele tem como sua principal função, né? Enviar oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso organismo, ou seja, para todos os tecidos aí do nosso organismo, ele envia, né, o sangue para todo o nosso corpo, porque o nosso corpo ele precisa de nutriente e oxigênio para funcionar. O nosso coração, ele faz a pequena circulação e a grande circulação, né? As duas ao mesmo tempo, né? A pequena circulação, ela é do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, né? As hemácias que carregam o oxigênio aí no meu sangue, né? Ela carrega esse oxigênio, então ela se enche lá no nosso pulmão, volta de novo para o coração e sai pela grande circulação. A grande circulação é do coração para o corpo e do corpo para o coração. Então, a hemácia, então vamos lá, ela se enche ali no nosso pulmão, vai para o coração, do coração ela sai, né, para o corpo, e saindo ali do corpo, saindo para o corpo, ela deixa todo o oxigênio dela em todos os nossos tecidos e nossos órgãos. Depois que ela já deixou o oxigênio, né, ela volta de novo para o coração, se enche novamente no pulmão e ela fica fazendo a todo tempo, né, esse ciclo, né. Os dois ciclos acontecem no mesmo tempo, tá? Então, pequena circulação e a grande circulação acontecem ao mesmo tempo. Então, uma acontece aqui e a outra acontece em seguida, né? Ficam acontecendo a todo tempo. Por quê? Porque a hemácia, né, é quem carrega o oxigênio na nossa corrente sanguínea. Então, se eu perguntar lá nas perguntinhas quem carrega o nosso oxigênio no nosso sistema circulatório é a hemácia. O oxigênio, ele não pode ficar solto, né? Solto aí durante no nosso sangue. Não, o oxigênio ele tem que estar dentro de uma hemácia, tá? Para ele circular, para ele ter essa ação dele, para ele nutrir, para ele oxigenar as nossas células. E por que nossas células precisam de oxigênio? Porque as nossas células elas precisam fazer respiração celular, né? Então elas também respiram. E elas precisam do oxigênio para respirar, porque sem a presença do oxigênio, ela não consegue respirar, ela não consegue aí ter energia para ela estar funcionando normalmente, para ela conseguir funcionar, e aí ela não consegue trabalhar. Né? E aí, então, ela precisa do oxigênio para funcionar. Nosso corpo precisa de oxigênio para fazer essa troca, gerar energia e ela fazer respiração celular.
e fazer a respiração celular, tá bom? E então, a gente tem que entender aí, então a gente falou, né, de todo o sistema circulatório, e nós temos que entender do que essa hemácia ela é feita. A hemácia, pessoal, ela é feita por ferro, tá? Por quê? Porque ela é feita, a hemácia é feita de hemoglobina, e hemoglobina é feita de ferro. O nosso corpo, ele não produz ferro, tá? Ele não autoproduz. Por exemplo, o nosso corpo, ele produz células de defesa, né? Porém, ele não produz ferro. E aí nós temos que fazer uso, né, do ferro. Como? Na alimentação, né? Então eu tenho que me alimentar, ter uma boa alimentação, me alimentar de ferro, ou eu tenho que fazer uso de algum medicamento. Enfim, eu tenho que repor o ferro dentro do meu organismo de alguma forma. Como que eu vou repor esse ferro? Tá? Então eu tenho que ver uma forma aí de eu estar repondo esse ferro, porque eu preciso de ferro para gerar a minha hemácia, tá? Minha hemácia ela precisa de ferro para ela se formar. Se eu não tenho ferro, se eu tenho deficiência em ferro, eu não vou ter aí presença de hemácia, né? E consequentemente eu vou ter aí um problema que eu vou ter baixa de ferro. Toda vez que nós nos alimentamos de ferro, quando ele não está precisando usar, então ele não precisa usar naquela hora, né? Ele vai estocando o ferro, né? E ele estoca o ferro na forma de ferritina. Então, o ferro ele fica estocado no nosso corpo na forma de ferritina. E ele vai estocando esse ferro para quando precisar, ele utilizar esse ferro para estar formando a hemácia. Quando eu tenho baixa de ferro, né? Então, abaixou aí minha quantidade de ferro, abaixou minha quantidade de ferritina, quer dizer que esse paciente está com uma anemia, tá? Então, quando eu tenho baixa de ferro, eu tenho uma anemia. Por que pode causar baixa de ferro? Uma alimentação errada, né? Uma má alimentação. E, além disso, perca de sangue, tá? Como que eu perco sangue? A mulher, ela perde sangue, por exemplo, todos os meses, né? Por causa da menstruação. E isso pode originar aí uma anemia, tá? Por isso que a mulher, quando ela tá menstruando, ela não pode fazer exame de sangue, tá? Porque se ela fizer o exame de sangue, vai constatar aí que ela está com uma anemia, sendo que ela não estava com essa anemia, tá? Ela tá com anemia porque ela está menstruada, porque ela está perdendo sangue. Outras formas de perder sangue é, por exemplo, um acidente, né? O paciente teve um acidente e o paciente começou aí a ter perca de sangue, né? Então, isso é uma outra forma aí de perder sangue. Outra forma também de estar perdendo sangue é pelas fezes. As pessoas perdem muito sangue pelas fezes, né? Por quê? Porque, principalmente idoso, que a gente vai falar de uma doença, né? Que é a síndrome de Crohn, que ela tem ali problemas no intestino e o paciente aí vai eliminando sangue nas fezes. Quando eu tenho uma fezes com sangue, minhas fezes ela é bem escura, tá? Quase preta. Além disso, tem como a gente fazer um exame que chama sangue oculto nas fezes. E aí a gente procura a presença de sangue nas fezes do paciente, tá? Esse exame ele tem que ser realizado pelo menos 3 dias, tá? Porque pode ser que a pessoa não solte o sangue nessas primeiras fezes. Vai soltar só na parte da tarde ou à noite, né? Então tem que ser colhido fezes aí de diferentes períodos para a gente ter uma certeza que o paciente não está eliminando sangue nas fezes, né? A gente também vai falar de algumas infecções intestinais que também sai muito sangue nas fezes, tá? Então tudo isso pode originar o quê? Uma anemia, tá? Então o que é anemia? Anemia, né, ferropriva aí, é uma anemia por falta de ferro. Como que eu tenho falta de ferro? Perdendo ferro ou não me alimentando do ferro, né? Então, eu posso perder ele de diversas formas, como eu também posso não me alimentar, né? E não fazer um suplemento. Quando o bebê faz 3 meses, já inicia lá com o bebê, tá? A pediatra já passa para iniciar com ele o sulfato ferroso, né? Para iniciar o sulfato ferroso, para a criança já ir tomando o ferro.
Então, pessoal, nós temos que entender que sempre que eu ter uma insuficiência de ferro, que eu ter um problema de ferro, eu vou ter aí uma anemia, tá? Essa anemia, ela é classificada em dois grupos, tá? Ela pode ser uma anemia aguda ou uma anemia crônica. O que é isso? A anemia crônica, por exemplo, é uma paciente que ela tem endometriose, tá? Endometriose é uma doença do útero, onde o útero da mulher ele fica mais espesso, tem uma parede mais espessa, cheio de coágulos de sangue. E esses coágulos de sangue ficam o mês todo se desprendendo da parede e caindo, né? E saindo, como se fosse uma menstruação o mês todo, né? E então, como a pessoa fica o mês todo aí perdendo sangue, como vamos colocar, fica 20 dias, 25 dias, depois fica 5 sem vir e aí vem mais 25. Enfim, fica muito tempo perdendo sangue por um tempo constante. Vai se desenvolvendo uma anemia crônica, porque ela não tem mais de onde tirar, os níveis dela aí de ferritina estão baixos e ela não consegue mais voltar ao normal, né? Voltar o seu nível aí de ferro ao normal, mesmo ela tomando, né? Utilizando o sulfato ferroso, fazendo uma alimentação diferenciada, ela não consegue mais estocar ferro, tá? Porque aí torna um problema aí de que ela não consegue mais estocar porque ela perdeu muito há um tempo muito grande, né? Mas vamos lá, que não é um mês, são vários meses até a mulher conseguir entrar no tratamento, às vezes até anos, e a mulher nessa situação, né, de perdendo sangue. Então, desenvolve aí uma anemia crônica. Agora, a anemia aguda, tá? É aquela anemia que você já identifica ela logo no início, tá? Então, por exemplo, a mulher teve o bebê, né? E ela perdeu muito sangue durante ali a cesárea ou o parto normal, e depois ela também perdeu, porque veio a menstruação, ela teve uma perca de sangue muito grande e ela perdeu muito sangue. Aí faz um hemograma e observou que essa paciente estava com uma anemia aguda, tá? Ou seja, naquele momento a paciente estava com uma anemia e essa paciente tinha que ser tratada. Ou, por exemplo, sofreu um acidente, né? E a gente conseguiu observar ali naquele acidente que teve perca de sangue. Então, a paciente está com uma anemia aguda, tá? Essa primeira anemia que nós vamos falar, que é a anemia por falta de ferro, né? Que é a anemia ferropriva, tá? Que acontece por essa falta de ferro, porque ela não consegue fazer ela não consegue fazer hemácia, né? A hemácia não consegue circular no sangue. A gente tem aí muitos problemas por causa disso. Quais são os principais sintomas? Os principais sintomas que nós temos da anemia é muito sono, tá? O paciente fica só deitado, o paciente não consegue fazer coisas básicas, já se sente muito cansado. O paciente dorme muito, tá? Isso são outro sintoma muito clássico de uma anemia, é a pessoa pálida, né? Nossa, a gente sempre ouve das avós, né? Nossa, a pessoa tá amarela, deve estar com anemia, né? Que é uma pessoa pálida. Essas são as principais aí sintomas que a gente observa de uma anemia, tá? Por que acontece esses sintomas? O primeiro sintoma aí que a gente fala que o paciente fica com muito sono é devido à baixa produção de hemácia. Porque se o paciente está com falta de ferro, não vai produzir hemácia. Quem leva oxigênio para o nosso corpo? A hemácia. Quem que vai dar ânimo para nós? O oxigênio, porque minha célula precisa de oxigênio, ela precisa fazer respiração celular para nós conseguirmos fazer as atividades do dia a dia, como andar, comer, correr, né? Para tudo eu preciso de energia, para tudo eu preciso de oxigênio. Tá? E como que vai formar essa hemácia? A hemácia ela é formada através de um ferro, da hemoglobina. E aí, quando eu não tenho esse ferro, eu não tenho baixa de hemácia na corrente sanguínea, né? E o que isso quer dizer? Que eu tenho pouco oxigênio indo para as minhas células.
Então a pessoa fica aí sonolenta. Por quê? Porque o corpo entende que ela tem que ficar deitada para gastar menos energia, tá? O corpo ele é muito inteligente, né? Ele gosta sempre de estar trabalhando em homeostase. E ele entende que deitado a pessoa gasta menos oxigênio. E com razão, porque quando eu corro, quando eu ando, quando eu me alimento, quando eu faço qualquer outro exercício, eu gasto muito mais oxigênio, né? Do que quando, por exemplo, eu estou deitada. E aí o corpo ele identifica isso e aí ele dá esse sono para a pessoa ficar deitada. Outra coisa que acontece por causa da anemia, que é essa sonolência, é a falta de oxigênio no cérebro. O paciente não consegue pensar muito, tá? O paciente não consegue raciocinar, né? Podendo até chegar num caso crítico aí de entrar num coma, quando tá muito baixo as hemácias. Porque ele não consegue fazer sinapse. Porque ele precisa de oxigênio para fazer sinapse. Se eu tô com baixa de hemácia, não chega oxigênio no meu cérebro. Se não chega oxigênio, meu cérebro não faz sinapse. Ou seja, eu não consigo nem pensar direito, o paciente não consegue pensar, tá? E aí é um dos sintomas também quando o paciente fica confuso. Então, o paciente fica confuso, o paciente não consegue pensar, né? Fica sonolento. Então, esse também é um sintoma muito comum, né? Para quem tá com uma anemia ferropriva, que é essa anemia aí por falta de ferro. Então, a primeiro é a sonolência, falta de vontade, então a pessoa não tem vontade de fazer nada, só vontade de ficar deitado, mas tudo isso aí tem um porquê, né? Que é devido à falta de hemácia. Outro sintoma muito característico também, pessoal, de uma anemia, como eu disse para vocês, é a pele pálida, né? Aquele paciente que tá com uma pele pálida, que tá bem amarelo, né? Isso também é sinal de uma anemia. Por que isso é sinal de uma anemia? Porque a hemoglobina, ela que dá cor, tá? No nosso sangue. Então, essa cor avermelhada que nós temos, que nossas avós falam assim, aquela cara de saudável, né? Então, aquela cor de saudável, quem dá é a hemoglobina, tá? É pertencente à hemoglobina, aí que ela que dá essa cor saudável. Quando nós estamos com falta de ferro, nós não temos a hemoglobina, porque a hemoglobina ela é formada por causa do ferro. E a gente tem baixa de hemoglobina. Então, nós ficamos com a pele pálida, porque essa hemoglobina ela não está circulando no nosso organismo. Então, por isso que a gente fica com aquela palidez. Pessoal, é mito a gente falar que a gente vai cozinhar em panela de ferro e a pessoa não vai ter anemia. É mito nós colocarmos um ferro dentro da panela de pressão, por exemplo, para cozinhar um feijão, tá? Isso é mito, né? Esse ferro aí que o pessoal coloca não é o ferro que nós precisamos. Nós precisamos do ferro mineral, tá? Do ferro que tá no alimento, do ferro que tá no feijão, do ferro que tá na beterraba, tá? Esse tipo de ferro que nós precisamos, não desse ferro aí que tá nessa forma sólida, tá? Pelo contrário, você pode pegar uma bactéria em um alimento, você pode, enfim, ter outros problemas por estar acontecendo isso, que a gente vê muito as pessoas idosas, né? Falando para estar cozinhando em panela de ferro, entre outras dicas aí. Porém, isso é mito, tá? A única forma de repor ferro, além da alimentação, é nos polivitamínicos, tá? Porque polivitamínico também tem o ferro. E o ferro, ele sozinho, né? Que é tem ele na forma de gota, tem ele na forma líquida e tem ele também na forma de comprimido. Então, tem todas essas formas e também tem ele na forma endovenosa, tá? Que é diretamente no sangue, que é o Noripurum. Noripurum, ele é endovenoso, tem ele também em líquido, em comprimido, e tem ele também endovenoso e intramuscular também. Lembrando que essa injeção de Noripurum intramuscular tem que tomar muito cuidado quando realizar ela, tá? Ela é uma injeção muito forte, ela tem que ser feita uma técnica especial de aplicação, que a gente chama de técnica em Z, porque ela pode manchar
o lugar onde ela está sendo feita. Então, ela pode se espalhar ali pela musculatura e a musculatura fica toda preta, tá? Onde foi feita aí a Noripurum. Então, ela é muito difícil de ser feita porque você pode manchar a pele da pessoa. E se você manchar a pele da pessoa, infelizmente não volta, tá? Ela vai ficar ali manchada com o medicamento. Claro, pode ir clareando, porém demora-se muito tempo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na aplicação dessa injeção, dessa injeção de Noripurum, tá? Tem em todos esses formatos, né? Na forma injetável, na forma intramuscular, comprimido, gotas e na forma de xarope, tá? Para bebê é indicado a forma gotas, né? Então a gente tem aí medicamento na forma gotas aí para bebê a partir de 3 meses. Então todos os bebês a partir de 3 meses têm que fazer o uso aí do ferro, tá? Da ferritina no caso, né? E pessoas adultas também que têm baixa de ferro. Acontece uma outra situação, que é quando o paciente tem muito ferro no organismo, tá? Pode acontecer também do paciente ter ferro elevado, né? Ferritina elevada. Então, tudo que ela se alimenta, ela não joga para fora, por exemplo. Na urina, nas fezes, ela vai tudo se acumulando ferro dentro dela. E ela tem muita ferritina. São aqueles pacientes que são todo vermelho, né? Aqui muito vermelho, o rosto muito vermelho. Paciente que é muito vermelho, eles têm aí um acúmulo de ferritina. Bruna, o que tem que ser feito? O acúmulo de ferritina, pessoal, a pessoa tem que ingerir menos ferro, né? Fazer exercício físico, porque o exercício físico ajuda a eliminar esse excesso aí de ferritina, tá? Porque ajuda a queimar, porque produz muito oxigênio e ajuda a queimar. E além disso, a gente tem um procedimento que chama sangria, que faz a retirada de sangue, tá? Para diminuir essa ferritina. Então, isso também acontece. Tem gente que faz a sangria. Enquanto tem pessoas aí colocando sangue, né? Que a gente também vai falar da reposição de sangue. Nós temos outras pessoas que têm que realizar a sangria, que é a retirada aí desse sangue, porque tá com uma ferritina muito elevada, né? Então, esses pacientes também acontece que a gente fala aí que tá com excesso de ferro, né? Então, quando tá com excesso de ferro, o que tem que ser realizado? Paciente fazer exercício físico, paciente se alimentar uma balanceada, uma alimentação balanceada, e também pode tá realizando também aí a retirada desse sangue.